ouvinte espectador da revista Estar Bem, seja muito bem-vindo. A pauta do episódio de hoje é um assunto que eu não me identifico em nada com ele, tá? Deixar claro aqui. Nós vamos falar sobre ansiedade, imagina. Mas antes de eu apresentar nossa convidada muito especial, eu quero agradecer a você que está no nosso canal do YouTube, nos assistindo. E caso você não tenha se inscrito no canal, faça isso agora. Se inscreva no canal, ative o sininho para que você receba todas as notificações de novos episódios. Agradeço também muito a você que está no seu agregador de podcast preferido nos ouvindo. Nós estamos hoje em mais de 10 agregadores de podcast e nos deixa muito felizes termos a sua audiência. Então, agora voltando para o episódio de hoje, estamos aqui no estúdio da Pampa Produtora Digital. Recebemos com muito carinho a Adriana Braz, que é psicóloga, terapeuta, proprietária e diretora da Orient Terapias, autora de vários livros. Ela vai contar muita coisa interessante para a gente, principalmente nos falar sobre ansiedade. Adriana Braz, seja muito bem-vinda. Muito A obrigada. revista Estar Bem. A Adriana já é nossa colaboradora. Nós temos, inclusive, um episódio já com ela sobre psicologia transpessoal. Está no nosso canal. No final dessa entrevista, nós vamos colocar o link para você prestigiar a entrevista, essa primeira entrevista com a Adriana. Muito bem-vinda, Adriana. Tudo bem? Tudo bom? Oi, Lisete, muito Oi, obrigada. Adriana. Obrigada pelo convite, a você, a Selma, ao Obrigada. Luiz, né, pela colaboração. Enfim, é uma honra poder estar aqui com vocês. Uhum. Espero aí poder trazer um Com pouquinho de certeza. entendimento melhor da ansiedade. Lembrando que, na verdade, eu também sinto ansiedade. Não é de todo ruim ser ansioso. Ela vai Não, explicar quais os isso. graus de ansiedade que são permitidos, vamos dizer assim, né? Isso. A gente precisa compreender que acho que a diferença de quando a gente tem manejo dessa ansiedade, o que vai diferenciar é que quando nós estamos ansiosos, a gente fica um pouco menos tempo nela. Então, é natural eu sentir um pouco de ansiedade, porque vamos pensar que a ansiedade lá atrás, né, no desenvolvimento da humanidade, ela era quase que uma base, uma raiz, porque eu precisava procurar comida, eu tinha medo de ataques de animais, de perigo, então é óbvio que gera uma ansiedade até no inconsciente coletivo. Mas vamos pensar que essa ansiedade muitas vezes nos move, mas quando ela está num grau, num nível patológico, claro, Sim, ela vai vai ser atrapalhar prejudicial. bastante a vida. E como eu disse, a diferença é se eu não tenho conhecimento nenhum deste manejo, eu vou deixar essa ansiedade crescer, vou me perder nela e vou desorganizar outras coisas no meu equilíbrio físico, mental. E quando eu tenho um pouquinho agora de ferramentas para manejar, para compreender, pela própria linha, né, que eu atuo, que é a psicologia transpessoal, eu consigo perceber isso de dentro. E percebendo isso de dentro, eu reconheço que, opa, tá over, passei do ponto, volta para casinha, como a gente diz. E aí, usando algumas ferramentas, o autoconhecimento também, aí eu consigo retornar e fico menos tempo ansioso, consigo voltar para o meu equilíbrio, para este centro. Perfeito. Então, a ansiedade, você pode dizer que ela existe, tem vários graus, são vários níveis de ansiedade. Até determinado nível é permitido, a partir do momento que ele começa a te incomodar, aí que depois a gente já vai explicar melhor para a gente até como que vai funcionar isso. E, Adriana, conta para a gente, para o nosso ouvinte espectador, um pouquinho de você. Como que a psicologia entrou na vida da Adriana Braz? Como foi a tua trajetória, até você ter esse conhecimento todo, essa vivência toda? Bom, acho que o meu caminhar, né, da minha história aí, ele é um pouco diferente, não é muito Não é muito comum, convencional, né, vamos dizer assim. Eu comecei, na verdade, com 14 anos, fazendo teatro, interferência mais da minha mãe, que queria ser artista, e aí me levava nos Que programas de maravilha. televisão, e aí me tornei, né, com 14 anos, comecei a fazer teatro, primeiro infantil, depois adulto, vivi de teatro muitos anos, e depois, posteriormente, também o circo, né, trabalhei com atividade circense, cheguei a fazer performances, né, e também a música, e num dado momento eu fui morar na China, e eu sempre tive muita busca, na verdade, né? Por autoconhecimento, enfim, por entender o que a gente vai chamar de verdade maior, enfim, por um mergulho mais profundo, tá? E um pouco antes, né, de eu ir para a China, eu comecei a perceber que, assim, algumas coisas
começaram a acontecer que dá uma sensação de assim, gente, eu vivi muito um tempo sozinha e isso é um elemento facilitador para esse salto, vamos dizer assim, interno. Uhum. E nesse momento acontecia algumas coisas, vamos dizer assim, que você, é uma característica da transpessoal, que você acha, gente, acho que eu tô ficando doida. Ah, Sério, então assim, eu me lembro, por exemplo, olha, eu nunca fiquei falando isso, hein? olha Só só numa que entrevista. privilégio, hein? Somos os primeiros aqui. Mas vamos lá. Então, assim, eu me lembro de uma vez, eu estava dentro de um ônibus e em São Paulo, e de repente comecei a perceber que assim, eu estava até com aqueles Walkman na época, né, Aham. antigo, e de repente parece que assim, eu entrei num estado, vamos dizer assim, que eu olhava para a rua, eu olhava para a placa e parecia que a placa respondia aquilo que eu tinha pensado. Olha só. Ou seja, é bem difícil de você comentar isso com uma pessoa que não tem entendimento e até com alguns profissionais, entendeu? Da área médica, psiquiátrica, porque vai depender do entendimento disso. Claro, isso é um dos exemplos das coisas que acontecia, mas demora um tempo para você realmente compreender qual é o sentido disso, Uhum. né? Demorou um tempo para ver que assim, não é loucura, tá? Então, é uma busca realmente. Então, eu estudei em várias escolas, e como a Eubiose, por exemplo, que é uma escola iniciática, estudei teosofia bem profundamente na escola da Blavatsky, enfim, mesmo kardecismo, fiz, enfim, várias escolas que é uma busca realmente de uma compreensão desses Uhum. estados. É, E depois, posteriormente, indo para a China, eu tive um contato aí mais profundo no sentido cultural, até porque eu não falava chinês, né? O meu inglês era básico, então, para você Como que você se se comunicaria, né? comunicar, eu tive que me aprofundar muito mais nessa questão de leitura do corpo, da É. emoção, de sim, de perceber o que está atrás das palavras, qual é a emoção, o que está querendo me dizer de verdade. Então, isso agregado também à experiência do teatro, da música e tudo mais Uhum. até então, começou a se aprofundar mais no sentido que o ser humano é muito maior, não, né, do que só a mente. Depois, posteriormente, eu fui para a Índia, me formei em yoga, então fui ali na fonte. E teve até um fato interessante, porque como psicóloga a gente estuda questões, vamos dizer, freudianas básicas do Uhum. consciente e inconsciente, e para a psicologia, né, ela vai chamar o inconsciente de um estado em que você não está, vamos dizer assim, em vigília, né? Então, o inconsciente, consciente em vigília. Quando você está inconsciente, é como se você tivesse assonado, ou você está embriagado, então você está inconsciente, ou independente disso, tá? Uhum. Para a filosofia oriental, e também a gente vai ver isso muito decorrente na transpessoal, a gente vai falar de consciência com C maiúsculo, né? A gente Uhum. vai costuma ver Ter nos noção, livros. né? Ter consciência da consciência, vamos dizer assim. Porque aí a consciência, ela vai vir como, na verdade, um estado de observador, Hum, tá? Então, ele é um observador da própria mente. Então, a gente percebe que, assim, então, isso foi começando a fazer realmente se sentido. aprofundar e fazer sentido. Então, foi aí que, na verdade, eu encontrei, então, a psicologia transpessoal, e assim, foi maravilhoso para mim porque ela agregava tanto a área da psicologia, de estudo do comportamento clássico, quanto as Com coisas que eu a... tinha vivido. Então fazia Nossa, sentido, perfeito. porque né, a psicologia tem várias abordagens. Sim. Algumas vamos dizer assim, racionais, né? E outras, como a transpessoal, que a gente considera o quarto movimento dentro da psicologia, que aí ele já vai, como a própria palavra diz, transcender. Transcender o quê? Transcender o ego, Uhum. transcender a mente. Lembrando que quando a gente fala ego, a gente está falando de uma formatação egóica que a gente tem na infância, nos primeiros anos de vida. Se a gente pegar um espelho e colocar na frente de uma criança de 2 anos e perguntar para ela quem é, o que ela responde? É o neném. Isso. Ela vai Provavelmente. responder na terceira pessoa, ela nunca vai falar sou eu.
Porque essa ideia de eu, ela é formatada, ela é Construída. introjetada, isso. Então, ela vai falar, ah, é o Pedrinho, porque é o nome dela e ela já ouviu. Uhum, Então, essa noção de ego, ela é construída, né? Ela é muito importante, porque é este ego, essa mente que se manifesta por essa mente, pelos pensamentos que, enfim, que, claro, manifesta no mundo. uhum. Enfim, a psicologia transpessoal foi onde, nesse Você se caminhar, encontrou. eu me encontrei e falei, Você ah, pôde unir tudo, né? A parte exato, ortodoxa da psicologia, o teu conhecimento, as suas viagens, com isso. a. Foi Muito onde eu interessante. encontrei a base. E então a psicologia, a linha transpessoal em especial, ela conversa muito com a filosofia oriental, porque ela Uhum, vai trazer e agregar técnicas de meditação, entre outras. Ela vai trazer, também vai falar com a física quântica, vai falar com a nova neurologia, né, num olhar novo, porque é uma questão também neurológica, às vezes, a gente tem pensamentos que parece que eles ficam recorrentes. Então, é como uhum. se neurologicamente tivesse um caminhozinho e aí ele vai automático. E como que a gente percebe isso, né? O interessante, acho que todo mundo já passou por aquela sensação assim, que para e fala, ah, eu tô pensando nisso de novo. Uhum. Então, quer dizer, o que que aconteceu nesse instante? De Qual o repente gatilho, né? você pegou, ou seja, peraí, se eu conseguir perceber o meu pensamento, então eu não sou o meu pensamento. Então, Uhum. nesse momento, Ele você está fora de mim, vamos dizer conseguiu assim, né? cindir, Uhum. isso, vou cindir num bom sentido, né? Você Sim. conseguiu observar, então, o teu pensamento. Uhum. E aí é muito interessante, porque, peraí, né? Então, eu sou um ou eu sou dois? Né? Isso é uma pergunta interessante que tem nos livros que eu gosto bastante do Eckhart Tolle, né? Que ele vai falar do poder do agora, que não é um livro de yoga, mas é um livro de yoga, porque ele vai falar Uhum. exatamente do essencial para que a gente vai trazer para a questão da meditação e tudo mais, que é aprender a ficar no agora. E a questão de ficar no agora não gera tanta ansiedade, não é isso? Isso, então, Seria então uma vamos das, lá, ela é a né? cereja do A bolo, cereja assim, do bolo, né? eu entendo, e aí, vivencialmente, que o divisor de águas na minha vida foi exatamente esse agora, é aprender a estar nessa presença. É. Então, vamos lá, né? Por exemplo, esse dia que eu falei do ônibus, Uhum. era uma presença que você tem que estar. Constelação familiar, que trabalha com uma parte fenomenológica, é no agora que acontece. Então, veja, e por que isso, né? Então, como eu estava falando do ego, certo? Então, eu entendo que o ego, ele é essa formatação e tudo mais da infância e que se Uhum. manifesta como? Através dos meus pensamentos, tá? Então, o ego é um cara legal, porque às vezes a gente lê aí que, tem que matar o ego, tem não, 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 tem não, que ser não. boa, tem que ser Pelo amiguinha dele. contrário, o ego, ele é extremamente importante porque é ele que vai, vamos dizer assim, trazer esse equilíbrio na hora de eu tomar decisão. Uhum. A voz do meu pai, da minha mãe dentro de mim, que a gente vai chamar de superego, né? Ou o meu desejo que vai lá e quer agora, que nem a criança que pega a bola no centro dela e ela quer agora, que é o Sim. desejo. Então a gente aprende, não, mas não pode. Tá? Então o ego ele faz essa mediação, vamos dizer assim. E outra coisa que é interessante é que assim, às vezes a gente fala um ego forte, ele é muito importante. Por quê? Um exemplo que eu gosto de usar é a gente pegar, por exemplo, o Gandhi, apenas o Gandhi, né? Uhum. Então vamos lá, o Gandhi ele estudou direito na Inglaterra, ele tinha todo o conhecimento, né, enfim, da parte do direito, mas ele tinha todo também uma base, né, indiana, espiritual e tudo mais, que quando ele viu aquelas pessoas sofrendo, ele sabia dos direitos que essas pessoas tinham e lutar por elas e com elas, né, ao lado delas. Só que de uma outra forma, o que que ele sabia em termos de centro? Sem violência. Uhum. Agora vamos pensar, aquele homenzinho baixinho, chegar lá e ir para frente, ter a coragem de ir para frente com, né, com aquele contra um monte de gente contra a Inglaterra. Isso é um ego fraco? Isso é um ego super forte, maravilhoso. A diferença é a questão do ego estar a serviço da consciência. E aí a gente volta então para o que eu estava falando. Então, este é o ego. Qual é o único problema do ego? Problema, que não é um problema, mas enfim, Uma característica. característica, né? Então vamos lá.
O ego, ele se manifesta através dos nossos pensamentos. É quando eu capto ele, certo? Quando eu falei, percebi. Só que a questão é que, assim, o ego, o pensamento está sempre no passado ou no futuro. Sim. Se eu falar para você, pensa numa cor que você nunca viu. Difícil. É difícil, Então, qual olha que será? interessante, a nossa mente maravilhosa, brilhante, mas espera aí, quer dizer que tudo que ela consegue projetar para o futuro está baseado no passado? Uhum. Então, é um pouco limitante isso, né? Se eu perceber que eu só consigo pensar em algo que eu já vi, é limitante. Então, essa é a Quer dizer, vai te característica. remeter ao passado, queira você ou não, né? Isso, basicamente, para eu procurar. Quando eu saio disso, é exatamente que aí vai entrar esse outro lado do observador, o que a gente vai chamar de consciência, que só se manifesta no agora, tá? Que é a hora do eureka. Então, às vezes a gente vê assim um cientista, vai, que ele pensa, 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 e aí quando ele para e relaxa, tum, ele capta. Então, todos nós temos e somos essa qualidade. Só Uhum. que exatamente o que nubla isso é exatamente o pensamento. Quanto mais esse pensamento é constante, mais a Mas gente a está tormenta nessa. também. E acaba sendo um pouco uma ilusão. E por que a gente valoriza tanto o pensamento? Porque me dá noção de existência. Vamos lá. Percebe que assim, se eu falar para você, Lisete, me prova agora que você é Lisete, sem me mostrar um documento ou sem ter ninguém aqui perto que corrobore que você é Lisete. Como é que você prova que você é Lisete? Essa é a minha palavra contra a de todo Então, mundo, né? e essa é a questão. Então, a Lisete só está na tua mente, só está na cabeça da gente, essa construção. Então, olha que interessante. Quer dizer que né, tudo isso que eu vanglorio, que é a minha identidade e tudo mais, é uma memória. Já parou para pensar nisso? É Que o interessante. que você tem e reconhece como eu é uma memória. E Uhum. corroborada, lógico, o documento e com todo mundo da sua família, todo mundo te conhece, mas É aqui por agora, comprovação, né? e isso que é o interessante. Então, assim, aqui agora, vamos dizer, só tem Lisete, tem Adriana e tem o Luiz, certo? Então, e quando a gente entra neste agora, é que a gente acessa essa força, onde a gente pode chamar, aí também pela filosofia oriental, de somos todos um. Eu sei que parece papo de doido, eu tinha avisado. É. Mas olha que interessante, quando você olha, por exemplo, um animal que seja, vamos pegar um cachorro, vai. Quando você olha para o cachorro e o cachorro para e olha para você, naquele momento não existem dois, existe um, porque é o mesmo fenômeno acontecendo, só que A por energia, a ângulos sinergia, diferentes, né? né? De ângulos diferentes. Então, naquele instante, e claro, se eu ampliar isso tudo na natureza, né? Somos um. A questão é, quando eu saio do tempo do relógio, quando eu entro no aqui e agora, que eu começo a, opa, como é que tá meu coração, minha respiração, quando eu volto para esse agora, Você se eu aquieta, né? enxergo, né? Eu enxergo o passarinho, eu enxergo a árvore, eu enxergo o vento, eu sinto. E Quanto a mais você gente, se aquieta, mais você está menos ansioso presente, você vai ficar. exatamente, porque a ansiedade, qual é a questão da ansiedade? A base dela é o controle. Eu quero controlar as coisas porque eu tenho medo. Então, numa escala, eu posso dizer que assim, a base da ansiedade é o medo. Por que o medo? Porque o medo me gera uma questão de eu tenho que controlar, tá? Eu tenho que controlar porque, né? Posso ficar sem dinheiro, pode não dar certo, pode acontecer. Então, eu vou controlar. Só que aí eu sei que eu não controlo tudo, tá? E a pandemia que mostrou isso pra gente. Sim. Então, peraí, eu não consigo controlar. E aí me gera ansiedade de novo, e aí o medo de novo. Então, fica num círculo vicioso que o pensamento acaba me dando. Uhum. Então, eu considero essencial esse aprendizado da gente. A mente é maravilhosa, ela é o nosso HD, onde as informações estão para eu servir o mundo, né? Estar no mundo. Só que, quando eu saio disso, senão ele vira uma prisão Sim. extremamente ansiosa. E agora há pouco você comentou da criança.
uma curiosidade, que talvez nosso ouvinte espectador também tenha. Nós sabemos que, claro, a criança vai ser um reflexo do meio que vive, da educação, da criação dos pais e tal. Mas existe aí como eu posso dizer, uma tendência da criança ser ansiosa? Ou é fato? Uma criança criada num ambiente ansioso, os pais ansiosos, ela vai ser uma criança e, consequentemente, um adulto ansioso. Existe uma propensão no indivíduo para ser ansioso? Então, claro, a gente conta também com fatores genéticos, Uhum. mas com certeza o ambiente em que ela nasce, em que ela é inserida, em que ela cresce, faz toda a diferença. Então, muitas vezes acontece isso em consultório, por exemplo, dos pais levarem para o psicólogo, e aí quando a O criança problema não é começa, dele, é é dos lógico, pais, né? a criança começa a tomar consciência de que ela está correspondendo a uma ansiedade desses pais, ela simplesmente começa a ter, né, vontade própria, ou se colocar, vamos dizer assim, e os pais começam a não ter controle, achar que está perdendo o controle sobre essa criança e tira ela da terapia. Olha só. Então, sim, vamos pensar que assim, eu entendo que cada família, cada casa é um mundo, é um universo, Uhum. tá? Então, assim, algumas coisas eu vejo que contribuem muito. Então, vamos dizer assim, uma casa onde ela tem ali uma televisão ligada o tempo todo, especialmente noticiário daqueles piores que espreme e sai sangue. Junto com isso, discussão. Gente, uma criança que sofre, que cresce num ambiente desse, Não tem como, né? pensa, não é uma questão dela ser. Não tem nem que ter Eu seria predisposição ou ansiosa, não, né? É mas o óbvio, né? isso. Então, é perceber isso. Ela tem esse espaço dentro da casa dela. Ela consegue ficar agora brincando, porque é maravilhoso. A criança, você dá sei lá, um vidro de perfume, Uhum. bora. Aí ela fala assim, o pai fala, olha filho, que bonitinho e tal. Só que o pai vira as costas em 2 minutos, que ele não tem paciência de ficar e vai pro celular. Então a criança fica lá, tipo, Uhum. né? Então, o nosso desafio é exatamente voltar para este reino que a criança está. A diferença é que a criança está sem consciência e a gente busca agora com consciência estar nesse presente, nesse agora. Mas sim, respondendo você mais uma Uhum. vez, eu creio que sim, tá? Além dos fatores genéticos, a ansiedade, sim, ela pode ser muito atribuída aí ao meio que ela vive, obviamente, condições traumáticas em que essa criança ou adulto, enfim, passou. Uma outra coisa importante, e aí também ligada à depressão, por exemplo, é que a gente vê que, às vezes, um exame, por exemplo, da tireoide, se essa pessoa ela não tá, então ela chega, vamos supor, num psicólogo com um problema de depressão. Uhum. Se não for examinada, muitas vezes, essa tireoide pode ser simplesmente uma questão hormonal e que está criando depressão, tá? Porque os Gera neurotransmissores uma não estão. ansiedade, e é isso até te perguntar na sequência. Hum, Todo depressivo foi ansioso. A é, ansiedade e a depressão estão interligadas, é fato, então, vamos pensar ou que não. essa balança, né? Eu não gosto de falar sempre foi, Uhum. tá? Porque é muito amplo isso. Mas, Uhum. assim, vamos pensar que, assim, eu tenho uma expectativa que me gerou ansiedade. Então, eu vou fazer, por exemplo, uma viagem, vou passar num concurso, né? Vou estudar. Então, me gera uma ansiedade para isso. De repente, eu não passo. E eu deprimo. Ou ao contrário, entende? Porque eu não consigo, porque eu estou, né? Ali, claro, quando a gente fala depressão também tem uma questão de a gente vamos ver os graus disso, Sim. né? Porque quando a Uhum. gente fala depressão, a gente fala aquela coisa apática, Uhum. né? E é importante isso porque ficou tão banalizado essa questão de ansiedade e depressão Uhum. que, ao mesmo tempo que tem pessoas com uma patologia grave de ansiedade e depressão e não procura ajuda porque acha Que é normal, que é todo normal, mundo tá todo assim mundo mesmo, né? tem, ao mesmo tempo que acontece isso, a gente percebe também que algumas pessoas, tipo, que têm ansiedade ou que têm depressão, umas não vão procurar ajuda e outras também acabam fazendo disso qualquer coisa. Ah, estou com depressão. Não, a depressão é assim, ela paralisou a pessoa, ela realmente está prostrada. Então, a gente conhece casos, Que são mais especialmente extremos, de né? adolescentes, por exemplo,
que se trancam no quarto e não saem. Come no quarto, vive no quarto, especialmente depois da pandemia, Hum. né? Então, a pandemia, infelizmente, era porque a fase do adolescente, o pré-adolescente, que é para ir para o mundo, esses que pegaram especialmente a pandemia nessa fase, eles se acomodaram em casa, Uhum. perderam esse impulso de. E aí é difícil. Então, eu, especialmente, atendo caso que é muito difícil, a pessoa não sai. E aí acaba porque fica só na internet e só acaba atraindo outras coisas, de vício de jogo, de outras coisas. Emocionalmente vira bem problemático.